Olá, historiadores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então senta que lá vem história. No vídeo de hoje iremos abordar o tema Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. Ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial resultou em uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e do treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala caso houvesse um conflito entre os dois. Apesar do discurso afiado e das intensas atuações estratégicas para manter sua zona de influência, americanos e soviéticos foram cautelosos ao extremo e evitaram um conflito contra o outro. E quais foram as causas da Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria ela foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial. Existe um debate acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político-ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman em 1947. Esse discurso de Truman foi realizado no Congresso americano, e nessa ocasião o presidente americano solicitava verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar para evitar o avanço do comunismo na Europa. Na visão de Truman, era papel dos Estados Unidos liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso deu início ao que ficou conhecido como Doutrina Truman, que constituiu no conjunto de medidas tomada pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall, plano de recuperação econômica da Europa, com o qual os americanos forneciam grandes somas de dinheiro para os países interessados. A atuação dos Estados Unidos na Europa por meio da doutrina Truman justifica-se única e exclusivamente pelo discurso alarmista que apresentava a União Soviética como uma potência expansionista e que procuraria conquistar todo o continente europeu sob a égide do comunismo. Os americanos sabiam que os problemas econômicos da Europa, no pós-guerra, eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista. Ainda assim, historiadores como Eric e Isaac argumentaram que a União Soviética não era uma nação expansionista e não demonstrava interesses em atuar fora dessa zona de influência, o leste europeu. Esses historiadores apontaram que a União Soviética não tinha interesse em financiar e apoiar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo e que a postura soviética no pós-guerra era abertamente defensiva por causa da destruição do país com a consequência da Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás da ação americana em impor-se como uma nação hegemônica na Europa e no mundo é explicada pelos interesses de Truman em manter elevado os índices de crescimento econômico do país. Assim, o discurso maniqueísta praticado pelos americanos começou a ser praticado também pelos soviéticos, e as relações dos dois países em nível internacional passaram a ser baseados no boicote. Além disso, existem evidências que apontam que o governo soviético não tinha interesse em expandir-se territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a sua área de influência. Isso de fato aconteceu, e na Segunda Guerra, os locais invadidos pelo Exército Vermelho, que era o exército soviético, foram transformados em estados satélites do regime comunista de Moscou. A Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991, e algumas características desse período podem ser destacadas. Primeira, a polarização do mundo.
A disputa travada entre americanos e soviéticos resultou em uma forte polarização do mundo que afetava as relações internacionais dessas nações como um todo. Houve uma tentativa de criar um movimento não alinhado em que algumas nações procuravam seguir um caminho independente, sem necessariamente se vincular com alguma das duas potências. Segunda, a corrida armamentista. A procura pela hegemonia internacional fez com que duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas. Assim, no período, o número de armas nucleares e termonucleares produzidas disparou. Terceira, a corrida espacial. A corrida espacial foi um dos campos de disputa entre americanos e soviéticos, e ao longo da década de 1960, inúmeras expedições espaciais foram realizadas. Quarto, a interferência estrangeira. Tanto americanos quanto soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países do planeta. Dois exemplos são a interferência americana na política brasileira na década de 1960 e a interferência militar no Afeganistão na década de 1980. A Guerra Fria criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos. A existência de armamentos nucleares e termonucleares sobre a posse desses países tornava a expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve inúmeros momentos de tensão que serão apresentados a seguir. Dentre esses acontecimentos, podemos destacar a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão de 1979, a cooperação política e militar, o Plano Marshall e Comecon, OTAN e Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da União Soviética foi resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A economia soviética demonstrava, já na década de 1970, claros sinais de esgotamento e o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 1980, e por isso o país não passou por reformas importantes em sua economia. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que garantiam avanço na qualidade de vida no Ocidente e a corrupção tornava tudo pior. Dois acontecimentos na década de 1980 acabaram agravando a situação do país. A invasão do Afeganistão forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos. Em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl causou a morte e destruição, além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conterem os efeitos do acidente nuclear. A situação econômica ruim contribuiu para aumentar a insatisfação da sociedade com os governos comunistas. Em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e autoritarismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade. A insatisfação, a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição em todo o bloco comunista. Os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o Muro de Berlim no final de 1989 e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram as fronteiras do país com o Ocidente e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética começou a promover a abertura da sua economia no governo de Mikhail Gorbachev por meio da Glasnost e Perestroika.
Logo, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou, e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida. Em sequência, uma série de países conquistaram a sua independência, tais como a Ucrânia, Bielorrússia e Armênia. Esses países renunciaram-se na comunidade dos Estados independentes e realizaram a transição para o capitalismo. Essa foi a nossa videoaula, esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até mais, meus historiadores!